Deus tem uma palavra aqui para todos nós. Nosso Abba tem uma palavra aqui para o nosso coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 6. Samuel, capítulo 6, do versículo 19 ao 21. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Nós vamos ler algumas passagens, alguns versículos de 1 Samuel. E eu creio que o Pai vai falar conosco aqui. Você desejar acompanhar também pelo projetor, fique à vontade. Amém, povo de Deus. Amém. A palavra ela diz assim para nós: o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando 70 deles. Então o povo chorou, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Os homens de Bet-Semes disseram: que poderia estar diante do Senhor? Quem poderia estar diante do Senhor, este Deus santo? E para onde subirá para que fique longe de nós? Então enviaram mensageiros aos moradores de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham até aqui e levem a arca com vocês. Amém? Irmãos, nós vamos dar continuidade àquilo que ministramos no domingo passado. Falamos um pouco sobre a casa de Eli, a casa de Samuel. Talvez você não tenha ouvido a mensagem do domingo passado. Quero encorajar você, quando chegar na sua casa ou a decorrer dessa semana, estar meditando, estar ouvindo o que foi ministrado aqui no domingo passado. E nós vamos continuar falando aqui, ministrando sobre 1 Samuel. E o tema que o Senhor colocou no meu coração é construindo intimidade com o Abba. Construindo intimidade com o Abba. O que é Abba, pastor? Abba significa papaizinho. Quando Jesus ele se relacionava com Deus, ele não chamava, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Não, Jesus se relacionava com Deus chamando ele de Pai. Abba, Pai. Por isso que você vai ver que nos momentos de agonia de Jesus, lá no Getsemane, ele trata com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso como Abba, o papaizinho. E é isso que ele é, meu e seu. Nosso papaizinho, amém? Porque você pode crescer quanto for, mas pastor, eu já sou um teólogo, eu sou mestre na palavra. Querido, para Deus nós somos filhinhos do colo. Ele é grandioso e eu e você somos filhinhos. Ele é o nosso Abba. E nós precisamos construir intimidade com Ele. E nós vamos ver aqui nesse texto, mais ainda na parte final desta mensagem, sobre nós construirmos isso com o Senhor. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, na sua introdução, no seu contexto, você vai perceber que a palavra, ela nos diz que a casa de Eli, o profeta, o sacerdote Eli, ele era um sumo sacerdote, ele não foi fiel a Deus. A casa de Eli foi infiel ao Senhor. Eli ele tinha 2 filhos que se chamavam Ofni e Finéias, que estavam desagradando o coração de Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor envia um profeta para corrigir, para disciplinar, para exortar. E esse profeta libera maldições sobre a casa de Eli, porque Eli estava fazendo, juntamente com os seus filhos, coisas que Deus não se agradava. A Bíblia diz que eles desprezavam as ofertas
de Deus. A Bíblia diz que eles se deitavam com as mulheres elas iam ofertar ao Senhor. Os filhos de Eli se deitavam com essas mulheres, então estavam fazendo coisas muito terríveis lá em Israel. Então o Senhor resolve levantar um sacerdote fiel, que é Samuel. A casa de Samuel foi uma casa fiel a Deus, um sacerdote fiel. E foi o que nós tratamos aqui no domingo passado, sobre casa nova, baseado na vida de Samuel. Mas aqui, irmãos, o que aconteceu? Para que você entenda. A Bíblia diz que explodiu a guerra em Israel. Os filisteus se levantaram contra Israel. E Israel saiu para pelejar, para combater os filisteus. Quando eles começaram a peleja, Israel perdeu. Morreu cerca de 30 homens, mais ou menos, morreram naquela peleja, naquela guerra. E eles saíram, fugiram da batalha. Então eles começaram lá na batalha, lá na guerra, a falar assim, vamos trazer a Arca da Aliança, porque com a Arca da Aliança nós iremos vencer os filisteus. Nós iremos vencer essa guerra, essa peleja. E então eles mandaram chamar Ofni e Finéias, que eram sacerdotes. Você sabe que a Arca da Aliança, elas eram carregadas nos ombros de sacerdotes. Não era qualquer um que poderiam carregar a Arca da Aliança, a presença. Somente sacerdotes. Então eles chamaram Ofni e Finéias, que eram os filhos do sumo sacerdote Eli, porém estavam desagradando, estavam em pecado na presença de Deus. E agora eles trazem consigo a Arca da Aliança, Ofni e Finéias. E quando Israel viu a Arca da Aliança, a Bíblia diz que eles deram um grito tão alto de celebração, de festa, que estremeceu o ambiente. Os filisteus ficaram até assustados com tudo aquilo. E agora eles estão trazendo a Arca da Aliança nos ombros, que representa a presença de Deus. A Arca da Aliança, irmãos, ela é a representação máxima da presença de Deus entre os homens. Quando você ouvir o pastor falar sobre a Arca da Aliança, o pastor está falando sobre a presença de Deus. Então lá vem Ofni e Finéias. Os filisteus estão preparados para a guerra. Ali estão os soldados de Israel. E Ofni e Finéias com a arca, com a presença de Deus. E o que acontece, pastor? Eles são derrotados. A Bíblia diz que Israel foi derrotado, mesmo com a Arca da Aliança. Mesmo trazendo a presença de Deus, Israel é derrotado. E a palavra de Deus diz que 30.000 homens perderam a sua vida. 30.000 homens foram mortos. E inclusive Ofni e Finéias, que estavam carregando a presença de Deus. A Bíblia diz que nesse interim, saiu um soldado e foi correndo, voltou lá em Israel para anunciar a Eli o que aconteceu. E ele chega lá, Eli era um homem gordo, obeso, estava já sem visão e estava sentado numa cadeira. E a Bíblia diz que aquele rapaz que saiu da batalha chega e diz para Eli: Eli, Senhor, fomos derrotados, 30.000 homens perderam a sua vida, os seus filhos também estão mortos, e os filisteus levaram a Arca da Aliança. Quando ele dá essa notícia para o sumo sacerdote Eli, a Bíblia diz que ele cai da cadeira e quebra o seu pescoço e morre, porque a Arca da Aliança, a glória de Israel, foi tomada pelos filisteus, que eram inimigos de Israel. Então isso era algo gravíssimo, isso era inaceitável para Eli, juntamente com a morte dos seus filhos. Irmãos, a primeira lição, e que nós vamos extrair lições dessas passagens aqui, mas que eu chamo a sua atenção aqui nessa noite, é que eles tomaram a Arca da Aliança como um amuleto. Repita comigo: amuleto. Um amuleto.
Ofni e Finéias, eles estavam vivendo longe de Deus, da presença de Deus. Eles não se importavam mais com o Senhor, com os mandamentos do Senhor, com aquilo que eles deveriam fazer ali como sacerdotes. Eles não estavam nem aí. Eles desprezavam, eles estavam tendo relações com as mulheres de Israel, a Bíblia diz. Então eles estavam vivendo uma vida longe de Deus, apartada de Deus. E quando surgiu a situação difícil, aí eles se lembraram de Deus. Agora a guerra explodiu, aí eles foram: nós vamos vencer, por quê? Porque nós temos a Arca da Aliança, nós temos a presença de Deus, então nós vamos vencer. Eles fizeram da Arca da Aliança um amuleto. E aqui que está o grande equívoco, o grande erro que eu e você também podemos cometer, de tratar a presença, as coisas do Senhor como um amuleto. Irmãos, aquilo que nós não construímos no secreto, nós não iremos manifestar no público. Aquilo que você não constrói no secreto, na sua vida com Deus lá fora, no seu quarto, no seu dia a dia, você não vai conseguir manifestar diante das pessoas. Porque Deus, o nosso Abba, o nosso papaizinho, ele continua sendo um papaizinho de relacionamento. Deus, ele preza pelo relacionamento. Deus, ele preza pela vida com ele lá fora no nosso dia a dia. E é o que Ofni e Finéias ensinam para nós aqui nessa noite. Porque lá fora eles não queriam nada com Deus, mas quando surgiu e apertou a situação, eles se lembraram de Deus. Então nós não podemos cair nesse erro de fazer da presença, fazer do Senhor um amuleto, sabe? Um amuleto. Não funciona com o nosso Senhor, com o nosso Rei, com o nosso Abba. Não funciona, irmãos. O Senhor preza pelo relacionamento. Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter intimidade com você. Amém? Ele quer conhecer, quer que você o conheça, porque Ele já nos conhece. Ele conhece você já do avesso. Ninguém conhece mais você do que o próprio Senhor. Ele conhece eu e você. Mas agora eu e você precisamos conhecer a Cristo. Precisamos conhecer o nosso Senhor, o nosso Abba. Então, irmãos, olha só. O que acontece hoje, o que nós percebemos é que, às vezes, a pessoa ela não está servindo a Jesus. O verdadeiro Jesus da palavra. O Jesus que é ensinado na palavra, o Jesus da Bíblia. O que a pessoa faz? Ela cria um Jesus, segundo os seus desejos. É um Deus domesticado. É um Deus domesticado, mas não é o verdadeiro Deus da Bíblia. Foi o que Ofni e Finéias estavam fazendo. Eles criaram um Deus que não era o verdadeiro Deus, a qual eles acharam que no momento de guerra ia mesmo daquele jeito dar vitória, eles iam sair vencedores, porque é um Deus domesticado. Um Deus domesticado, irmão, só há um Deus, amém? Não tem como eu e você criarmos um Deus para que venha realizar as nossas paixões, venha realizar os nossos desejos pessoais. Não, nós não podemos criar um Deus domesticado. É o que aconteceu em Êxodo, no capítulo 32 e no versículo 1. A Bíblia diz, olha lá. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu.
versículo 2. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Olha só, este recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele o quê? Um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O que é esse bezerro de ouro? Esse bezerro de ouro é um Deus que não é o verdadeiro Deus, mas que ele é feito segundo as minhas paixões. Por quê? Porque depois que eles fizeram o bezerro de ouro, o que eles fizeram? Irmãos, a noite inteira. Hoje a giripoca vai piar. Noite inteira. Festaram a madrugada, práticas pecaminosas, coisas abomináveis. Mas aquele Deus que eles criaram permitia isso. Quem está comigo aqui nessa noite? O Deus que eles criaram ali, o bezerro de ouro, permitia aquilo ali. Não se importavam a maneira como eles iam viver. Então isso é um Deus adestrado, é um Deus criado segundo as nossas vontades. Por isso que Deus, ele não é um amuleto. Deus, ele não é uma estátua que ele está lá levantado e nós adoramos e nós viemos no culto aqui como se o Senhor estivesse aqui como um amuleto, uma estátua, uma imagem. Não, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, amém? O nosso Abba, é um papaizinho, como eu ministrei a você, que quer relacionamento com todos nós, que quer se relacionar com nós. Mas esse nosso Abba, ele tem vontade, ele tem desejo. O nosso Abba, ele se entristece, ele se alegra. É uma pessoa, Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma fumaça, uma energia, ele não é um poder, não, ele é poderoso, mas ele é uma pessoa que quer se relacionar comigo e com você. Não podemos cair na armadilha de transformar, de ter para nós um ídolo, um Deus domesticado que foi confeccionado por nós para cumprir, para servir, para os nossos prazeres. Não. Ele permanece um Deus que tem vontade, tem uma palavra, tem uma direção para nós. Ele preza pelo relacionamento. Irmãos, não adianta recorrermos a mecanismos, a estratégias, a modos, se nossas vidas não refletem o que falamos. Métodos, estratégias, eventos, cursos, mas lá no dia a dia, nós não desenvolvemos com o nosso Abba um relacionamento. Nós não nos importamos com o que ele deseja, o que ele pensa, o que ele quer. O que ele deseja de nós é relacionamento. Diga não ao amuleto, amém? Eu e você servimos ao Deus verdadeiro, o único Deus, o nosso Abba, glória a Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Irmãos, o que aconteceu daí ali, nessa guerra, nessa peleja? A Bíblia diz que Israel foi derrotado e os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Eles tomaram a Arca da Aliança, a glória de Israel foi roubada, foi tomada. E o que eles fizeram? Levaram para suas cidades. Imagina só, agora a Arca da Aliança, ela não está talvez sendo carregada nos ombros. Ela está sendo carregada de qualquer jeito ali, aqueles homens pegaram ali. Porque para aqueles homens, esse aqui é o Deus de Israel, esse Deus aqui é um Deus fraco. O nosso Deus é um outro Deus. Eles não estavam nem aí com a Arca da Aliança. E a Bíblia diz que os filisteus levaram a Arca da Aliança lá para a cidade deles. E quando eles chegaram lá na cidade, a Bíblia diz que eles colocaram a Arca da Aliança no templo do Deus deles, que era Dagon. E eles colocaram a Arca da Aliança ali. Imagine, a Arca da Aliança está ali, e o Deus deles, que era uma estátua, uma imagem, estava ali aquela escultura, aquela estátua, diante da Arca. E a Bíblia diz, no capítulo 5, no versículo 2 ao 4 de 1 Samuel, os filisteus tomaram a Arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon.
ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Para tu dar um glória a Deus por isso, amém? Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Dagom estava sem cabeça, Dagom estava sem mãos, só estava o tronco de Dagom. Sabe por quê? Porque só há um Deus verdadeiro, é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Dagom é um Deus, sim, mas com letra minúscula. Só o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Então aqui, irmãos, nessa passagem que lemos, isso lá nas cidades, na cidade dos filisteus, mostra uma segunda lição para mim e para você aqui nessa noite. Que Deus é suficiente. Repita comigo, Deus é suficiente. Nós aprendemos aqui que Deus, ele humilhou os filisteus. Ele pegou aquilo que os filisteus davam crédito, aquilo que os filisteus se prostravam, ó Dagom, ó grande Dagom, poderoso Dagom. O Senhor pegou e fez Dagom se prostrar. O Senhor pegou e colocou Dagom com o rosto em terra e mostrou: eu sou o Senhor sobre todos. Não há um outro Deus. Eu sou o único Deus. Outra coisa aqui que vemos é que Deus humilha Israel. Por que Deus humilha Israel? Porque Deus quebra a autossuficiência de Israel. O Senhor quebrou a autossuficiência, porque Israel poderia pensar, ó, nós trazemos conosco a presença. Nós somos a única nação, o único povo de Deus. Então Deus aqui está humilhando os filisteus, e Deus aqui está humilhando a autossuficiência de Israel. Então eu trago para você essa lição, é que Deus, irmãos, ele é suficiente. Ele não precisa de mim e ele não precisa de você. Para nada. Deus não precisa do homem, porque Deus, ele é suficiente. Ele não precisa de nós. Ele não precisa da nossa força, ele não precisa, porque eu olhei para ele, ele é bonitinho, ela é bonitinha, então eu vou chamar ele. Não, ele não precisa de nós, ele não precisa porque ele é suficiente. É o que Deus está mostrando aqui para nós nessa passagem. É o que Deus está mostrando para todos nós aqui, essa lição. No capítulo 1, versículo, olha lá, capítulo 5, versículo 12, olha só. 1 Samuel. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. Então, quando eles levaram a arca da aliança lá para as cidades dos filisteus, por onde a arca da aliança passava, gerava morte, terror, tumor e ratos. A Bíblia diz que os ratos começaram a devastar as cidades. Rato atrás de rato, entrando na casa, imagine a loucuragem. Tumor, os tumores, algumas versões diz que era hemorroida, que explodia na galera lá dos filisteus. Mas irmãos, olha só, não tinha nenhum sacerdote lá de Israel. Não havia ali naquele momento nenhum profeta. Não havia ninguém com a arca da aliança ali. A arca da aliança estava sozinha, e por onde ela passava gerava terror, morte. A ponto, a Bíblia diz, de que os filisteus, eles sofreram tanto com a presença da arca de Deus, sofreram tanto, que o clamor deles subiu até os céus. É no versículo 12, olha lá. Subiu até o céu, e o clamor da cidade subiu até o céu. Tamanha catástrofe que estava acontecendo nas cidades por causa da presença da arca da aliança. Por isso que eu estou falando para você, Deus é suficiente.
não precisa de nós, meus irmãos. Ai de nós quando nós pensamos, né? O Senhor precisa de mim, ou o que vai ser sem a minha pessoa? Isso aí só um sinal que subiu orgulho para o nosso coração. Subiu soberba para dentro de nós, para o nosso coração, para a nossa mente, porque o Senhor, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Isaías 43 e o versículo 13. Isaías 43, 13, olha só. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Jó capítulo de número 42, o versículo 2. Jó depois, lá no final, Jó tinha passado todo aquele perrengue, perdeu os bens, os filhos, a provação de Jó. Mas Jó termina dizendo, olha lá, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Então, o nosso Abba, Ele é suficiente. Ele é poderoso, e eu gostaria que você entendesse isso nessa noite, meu irmão, você entendesse isso nessa noite, que lá nas cidades dos filisteus não havia nenhum israelita, não havia nenhum profeta, não havia nenhum sacerdote, a presença estava sozinha lá. Não havia um representante, mas mesmo assim o Senhor derrotou os filisteus, o Senhor derrotou a autossuficiência de Israel, o Senhor derrotou porque Ele é suficiente, aleluia, Ele é suficiente, Ele é soberano e poderoso, e traz para nós essa poderosa lição aqui nesse lugar. A terceira lição que eu extraio, irmãos, dessa passagem, onde a arca da aliança estava lá entre os filisteus, é que nós somos honrados por sermos escolhidos. Repita comigo, eu sou honrado por ser escolhido. No capítulo de número 6, no versículo 2 e 3, de 1 Samuel diz, estes chamaram os sacerdotes e os adivinhos. Esses sacerdotes aqui e adivinhos, era lá da cidade dos filisteus, era o sacerdote deles, não era de Israel. E perguntaram, o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos como a devolveremos para o seu lugar. Eles responderam, se devolverem a arca do Deus de Israel, não a mandem vazia, mas enviem também a ele uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão, porque a mão dele continua pesando sobre vocês. Versículo 4. Então os filisteus perguntaram, que oferta pela culpa devemos mandar? Os sacerdotes e adivinhos responderam, mandem 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos governantes dos filisteus, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vocês e sobre todos os seus governantes. Até aí. Então, os filisteus, eles estavam tão atormentados, eles estavam tão sobrecarregados com tudo aquilo ali, os tumores, eles sendo afligidos severamente, que eles pegaram e disseram, chama aí os nossos sacerdotes, os adivinhos, os sábios, chama tudo, e vamos perguntar para eles como que nós vamos se desfazer, devolver essa arca, para que a gente não venha morrer, para que ela não venha destruir tudo, as nossas cidades, as nossas crianças, os nossos homens e mulheres. A gente tem que devolver, a gente tem que se desfazer disso aqui, dessa arca do povo de Israel. E o que vemos aqui? É que aqueles sacerdotes e aqueles adivinhos se transformaram em pregadores da palavra. Isso nos mostra que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Porque aqueles sacerdotes chegaram para eles e disseram, olha, vocês não podem devolver ela vazia. Vocês têm que mandar
uma oferta. Aí eles olharam os tumores que estava dando na galera lá e fizeram aqueles tumores em forma de ouro. E pegaram também o rato e fizeram rato de ouro, colocaram num baú, juntamente ali com a Arca da Aliança, amarrado ali em 2 vacas e liberaram. E esses adivinhos aqui, esses sacerdotes, eles disseram assim, ó, que vocês não venham endurecer o coração de vocês como fizeram os egípcios. Olha só, irmãos, isso não é normal. É Deus usando quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Por isso que eu quero que você entenda que nós somos honrados em sermos escolhidos pelo nosso Pai. Porque o Senhor aqui estava usando o sacerdote dos filisteus, os adivinhos. Ele usa quem Ele quer, Ele flui da forma que Ele quer, Ele chama quem Ele quer. Então, se você está aí sentado, se eu tenho alguém ouvindo essa mensagem, ou vai ouvir, ser escolhido, ser chamado pelo Senhor, é a maior honra que eu e você podemos ter nessa terra. Não há maior honra do que ser escolhido pelo Senhor, do que ser chamado pelo Senhor, porque Ele é suficiente, Ele escolhe quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, Ele envia quem Ele quer. E nós vemos em toda a palavra de Deus o Senhor escolher improváveis, pessoas que o mundo não dá nada, pessoas que o mundo condena, julga, esse não vai dar nada, esse não é ninguém, esse aí não tem onde cair morto, mas Ele é o Deus que escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele escolhe aquelas que não são para confundir as que são. Esse é o nosso Abba, porque Ele é suficiente. Então, irmão, se você é escolhido, se você é uma escolhida do Pai, você deve entender que isso é a maior honra que você poderia receber nessa terra, porque Ele poderia escolher outro no meu e no seu lugar. Tem muita gente mais qualificada do que eu e você. Tem muita gente com faculdades, com mestrados, com pós-doutorados, muita gente que já viajou, fala outra língua, mas Ele escolheu Ele escolheu você. Não estou dizendo que isso é errado, tá? Vai se especializar mesmo, mas isso para Deus não é nada. Ele escolhe quem Ele quer, quem Ele deseja. Se você está aí, celebre, se sinta honrado, porque você foi escolhido por Ele, você foi chamado por Ele, você foi chamado pelo Pai, você foi escolhido por Ele. A palavra de Deus diz em 1 Reis, no versículo 19 e o versículo 14, olha lá. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. E eles estão querendo tirar-me a vida. Essa passagem aí está falando sobre Elias, o profeta. Elias chegou num determinado momento da vida dele, que ele declara isso para Deus: Senhor, eles não respeitam a tua aliança, eles quebram os altares, eles matam os profetas e só fiquei eu, só sobrou eu. Então na cabeça de Elias, só havia um profeta naquele momento em Israel, que era ele. Só havia um profeta em Israel que era ele. Então ele olhou: poxa, só tem eu como profeta? Olha só o que a Bíblia diz, que o Senhor, Ele separou em Israel 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Eles não beijaram a sua mão. Então Elias naquele momento olhou para si e se achou a última bolacha do pacote. Elias se olhou naquele momento e se achou a última Coca-Cola, né, lá do deserto. Mas o Senhor tinha separado em Israel quantos mil?
7.000 homens, 7.000 crentes, a qual a Bíblia diz que eles comiam pão e bebiam água. Esses 7.000 foram guardados naquele momento em cavernas. Por quê? Porque eram homens de Deus que, se fossem achados naquele momento, perderiam a sua vida. E aqui nós vemos, irmãos, ninguém é insubstituível. Se nós estamos servindo, se o Senhor nos escolheu, é motivo de honra, é motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós entendermos a grandeza, a bondade, a misericórdia do nosso Abba, a misericórdia do nosso Senhor que escolheu você. Escolheu você. Mas o Senhor tinha ali, além de Elias, 7.000 que ele poderia escolher. Imagina, havia 7.000. Elias, tu não quer? Eu tenho 7.000 para pôr no teu lugar. Eu tenho 7.000 para pôr no teu lugar, Elias, se tu não quer. 7.000 crentes que não beijaram a mão de Baal e não se curvaram diante dele, que estão comendo pão e bebendo água. Irmãos, tem pessoas que têm sofrido muito mais do que eu e você, e têm dado mais glória a Deus do que eu e você. Tem gente em outras nações aí passando privações. Tem filhos e filhas do nosso Senhor que não tem um ambiente como esse fresquinho, não tem um ar-condicionado, não tem uma cadeira para sentar, está aí fugindo, está aí sendo perseguido. Filhos e filhas do nosso Abba que talvez não tiveram um almoço como você teve hoje, não tomou um refrigerante como você ou bebeu um suco. Filhos e filhas de Deus que não tomaram um banho quentinho como você tomou e passou aquele perfume e se arrumou para vir adorar o seu Abba. E mesmo assim tem glorificado muito mais a Ele do que eu e você, que estão aí em outras nações sendo perseguidos, apanhando, sendo afligidos. O Senhor tem muita gente, o Senhor tem um povo fiel a Ele nessa terra. E eu e você devemos nos alegrar, porque somos um dentre esses, que fomos escolhidos por Ele. Não há maior honra do que essa, de ser escolhido pelo próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É para você celebrar, é para você se alegrar, é para você começar a olhar para Ele, para Jesus. Mas Ele tinha e tem muita gente, irmãos, e graças a Deus por isso, amém? Muita gente. Certa vez perguntaram para Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo, que já é falecido, faleceu com quase 100 anos de idade. E Billy Graham, ele, lá nos Estados Unidos, ele tinha um ministério tão poderoso que ele orava até pelos presidentes dos Estados Unidos. E por causa da popularidade de Billy Graham, do ministério, da proporção que o ministério dele tomou nos Estados Unidos e no mundo, os convites vinham até Billy Graham para que ele se tornasse e se colocasse ali para se tornar um presidente. Imagina só, vendo um homem de Deus, concorrer à presidência dos Estados Unidos. Billy Graham ia fofar nos votos e talvez ia até ganhar. Mas quando falaram para ele, por que você não dá um passo de fé? Por que você não recorre a ser o novo presidente dos Estados Unidos? Sabe o que ele respondeu para as autoridades que vieram convidar ele para se tornar um presidente dos Estados Unidos? Ele disse assim: eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Não vou descer o meu nível. Esse é o coração do homem de Deus, que entendeu a honra de servir ao Senhor, que entendeu a honra. Ele considerava ser o presidente dos Estados Unidos descer o nível. Descer o nível. Eu não vou me rebaixar. Eu não vou me rebaixar para ser simplesmente o presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque eu sou
um embaixador do reino de Deus. Você que está nessa cadeira, você é um embaixador do reino de Deus. Você é uma embaixatriz, é isso? Embaixatriz? Do reino de Deus. Você é um representante dos céus na face da terra. Por isso que nós não nos rebaixamos. Ainda que venham aqui, por que tu não quer ser o fulano de tal, o ciclano? Querido, não, porque eu tenho uma chamada, porque Deus me escolheu com uma missão, e não há maior honra do que essa na terra, do que servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. É você. Não há maior honra do que você servir a Ele, você pregar em nome dEle, você cantar e louvar a Ele. Não há, você não vai encontrar. O diabo e o mundo não pode te oferecer isso. Celebre, meu irmão, celebre, porque você é escolhido do Pai, amém? Tem escolhido do Senhor aqui, do Pai nessa noite, escolhido do Pai. Ninguém dava nada, mas o Senhor nos escolheu. Não vale a água da louça, mas o Senhor nos escolheu. Ah, Jesus Cristo, mas Ele transforma, amém? Ele transforma, irmão, Ele transforma. Ele lava, Ele purifica, Ele limpa, Ele dá vestes novas, põe um anel na tua mão, sandália nos teus pés e vai com você. É Ele faz isso. É Ele, o nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem está comigo aqui nessa noite? Entenda isso nessa noite. Louvado é o Rei. O texto que nós iniciamos aqui, 1 Samuel capítulo 6, o texto que lemos por base, a Bíblia diz que aconteceu o seguinte, irmãos, presta atenção. Os filisteus estavam desesperados e queriam se livrar da arca. Consultaram seus sacerdotes e adivinhos, e os sacerdotes e adivinhos foram usados pelo Senhor. E esses homens, esses sacerdotes disseram: olha, o que vocês vão fazer? Peguem 2 vacas, um carro novo, coloquem a arca da aliança nesse carro novo e coloquem ali ofertas em um baú ligado a esse carro novo, os tumores de ouro e ratos de ouro, que é o que estava devastando lá as cidades. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e largar essas vacas, vão mandá-la embora com a arca da aliança. Se essas vacas forem para as regiões de Bet-Semes, que é a cidade que nós lemos aqui, é porque isso tudo que nos aconteceu foi a mão de Deus pesando sobre nós. Se essas vacas forem por outro lugar, é porque isso aí aconteceu para nós por acaso. E eles pegaram e largaram as vacas, irmãos, e ficaram observando as vacas. E a Bíblia diz que essas vacas, com a arca da aliança, a presença de Deus, e com as ofertas ali de ouro, elas foram andando e berrando para Bet-Semes, é o lugar que nós lemos. E eles entenderam, tudo isso que aconteceu nas nossas cidades, foi a mão do Senhor pesando sobre nós. Foi a mão de Deus pesando sobre nós. E a Bíblia diz que a arca da aliança foi lá para esse lugar, Bet-Semes. Essas pessoas estavam colhendo trigo no vale. Nem vou entrar nesse detalhe aqui. E também essa arca, a arca da aliança, as vacas pararam bem na frente do campo de um cara chamado Josué, onde havia uma pedra grande. Mas nós podemos falar disso numa outra oportunidade, que também tem várias revelações ali já. Na chegada da vaca, o que eles estavam fazendo e aonde as vacas lá pararam com a arca da aliança. Mas o que eu quero chamar a sua atenção e finalizando essa mensagem, é que a arca da aliança chegou nesse lugar, nessa região, Bet-Semes. E o que aconteceu ali, irmãos? A Bíblia diz que os homens daquela cidade, eles pegaram e olharam para dentro da arca. A arca da aliança, a presença de Deus, aquela caixote, né?
Você sabe como é que é a Arca da Aliança? Aqueles homens, né? A Arca da Aliança, meu Deus, olha só, imagina o que estava acontecendo na cidade, a alegria. A arca, a presença foi devolvida, está aqui na nossa cidade. Aqueles homens, na euforia, foram lá e meteram a cara para ver o que estava na Arca da Aliança. A Bíblia diz que eles morreram, irmãos. O Senhor matou 70 homens. Por quê? Porque aqueles homens olharam dentro da Arca do Senhor. Eles não poderiam ter olhado. Morreram 70 homens. Sabe o que eu chamo a sua atenção aqui? Com esse texto é que eu e você precisamos construir intimidade. Repita comigo, eu preciso construir intimidade com o Abba. Talvez você das antigas, como eu, já tenham visto uma vez uma entrevista do Romário. O Romário era bem polêmico, né? Dava umas frases, umas palavras, mas uma vez o Romário falou bem assim, para um treinador, para um técnico: não está nem no ônibus e quer sentar do lado da janela. Não está nem no ônibus e quer sentar do lado da janela. Foi o que esses homens fizeram. Esses homens não tinham intimidade com Deus. Eles não tinham intimidade com o Senhor. E aquilo que eles fizeram com a arca, com a presença, foi considerado uma irreverência, um atrevimento. Eram homens que nem estavam no ônibus e queriam sentar na janela. Eles não tinham desenvolvido um relacionamento, eles não conheciam a Deus. Porque se eles conhecessem o Abba, jamais eles iriam olhar para dentro da Arca da Aliança, porque era proibido olhar para dentro da Arca da Aliança. Então, irmãos, é necessário construir intimidade com o Abba. O que esses homens fizeram dessa cidade foi um atrevimento. Eles furaram o sinal vermelho. Eles foram atrevidos, eles foram irreverentes para com a presença de Deus, para com a presença do Senhor. O que eles fizeram ali na Arca da Aliança nós poderíamos chamar de um estupro. Um relacionamento íntimo forçado. E o Senhor não chamou eu e você para vivermos assim com Ele. Ele chamou eu e você para desenvolvermos intimidade com Ele. Esse texto deixa claro isso para nós. Por quê? Porque aqueles homens morreram. O Senhor afligiu aquela cidade. Mesmo sendo o povo de Deus. Foram afligidos por causa da irreverência. Irmão, 2025, o nosso Abba está falando para você aqui nessa noite. É ano de você construir um relacionamento comigo. É ano de você conhecer o meu coração. É ano de você conhecer o meu amor. É ano de você conhecer a minha palavra. É ano de você se achegar a mim e eu vou se achegar a você. Nós precisamos construir. Nós precisamos, irmãos, construir a intimidade e o relacionamento com o nosso Abba, com o nosso Senhor e Salvador. Sabe? É uma construção. Se eu chego lá na casa do meu pai, eu abro a geladeira, irmãos, porque eu tenho uma intimidade com o meu pai. Se você fosse na minha casa e você estivesse lá na minha casa, abrisse a geladeira, não ia me importar também. Por quê? Porque eu conheço você. Nós temos... Agora, se o cara eu não conheço, chega lá em casa e já... Pô, cara atrevido, né? Pô, que mulher atrevida, que nem dei essa liberdade. Porque, irmãos, o relacionamento há uma construção. Tem que ser construído, é no dia a dia, é no conhecimento. Não podemos ser atrevidos, não podemos querer atravessar o sinal. Não podemos querer acessar lugares a Deus que nós não estamos preparados. Por quê? Porque é uma construção com Ele. É uma intimidade com Ele. Porque como eu falei para você, Deus não é uma estátua. Deus ele não é um pedaço de madeira, um gesso. Deus é uma pessoa que se relaciona com nós. Que está esperando você na segunda-feira, que está esperando você na terça. Que está esperando você dentro do seu carro, para que você coloque lá um hino e saia cantando, adorando, louvando, orando em línguas e falando com Ele. Mas é uma construção, construindo intimidade com o Abba.
E esses homens não construíram e foram atrevidos. Avançaram o sinal, sentaram na janela e morreram diante da Arca da Aliança. Imagina, o Senhor olhou, quem vocês pensam que é? Fulminados, 70 homens. E o que eles fizeram? Aquele povo ficou assustado com aquela situação e eles começaram a enviar mensagens para que um outro povo viesse tomar a arca. Ou seja, eles quiseram se desfazer, mandar a presença para longe. Olha, não somos dignos, vamos morrer. Eu acho melhor que a arca vá para um outro lugar e não permaneça aqui conosco. Não é assim com muitas pessoas. Elas preferem se desfazer do que estabelecer um relacionamento com o Pai. Porque permanecer na arca, permanecer com o nosso Abba, requer de nós um relacionamento, requer de nós fidelidade, requer de nós um compromisso, requer de nós uma lealdade. E para muitos é mais fácil se desfazer daquilo do que manter esse nível de relacionamento com o Senhor, com o Abba. Então preferem se desfazer, que a arca da aliança vai lá para lá, mas não fique aqui. Porque ela fica aqui me custa muito, me custa algo. É difícil para mim, eu não consigo, eu prefiro viver a minha vida desse jeito, no meu quadrado, eu não me incomodo. Irmão, não se desfaça da arca da aliança, amém? Não manda ela para longe, não. Isso aí é lá para o fulano de tal, isso aí é lá para o Beltrano, mas não é para mim, não é para você. É para você desenvolver com ele um relacionamento. Não se desfaça da presença. Não se desfaça da arca da aliança, querido. Ele está chamando você e não há maior honra do que ser escolhido, chamado pelo próprio Senhor. Não há maior. Você é um embaixador, você é um filho e uma filha do Senhor. E Ele escolheu você. Desenvolva, cultiva uma comunicação com o Abba. Respeita os limites. E esteja aberto para experiências novas, porque quando nos relacionamos com Ele, coisas novas acontecem. O Senhor pode conduzir você por aqui, por lá, mas esse é o relacionamento. Você não foi chamado para ficar no teu quadrado, sabe? Você foi chamado para conhecer a Ele. Como a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não se desfaça da presença da arca. Eu vou ficar aqui, não quero relacionamento, porque... Não, irmãos. Vai buscar o relacionamento com o Abba. Vai buscar no ano de 2025 conhecer o coração do Pai. Começa a orar no seu carro, começa a botar um fundo musical lá, uma adoração, começa a orar em línguas. Você que ora em línguas, começa, a oração em línguas edifica nós mesmos. Começa a buscar lá no teu secreto. Você não precisa estar naquele formato, sabe? Você tem que ser você. Você tem que ser você. Você não precisa ali se... Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, estou aqui agora, na Tua presença maravilhosa. Ó Deus Altíssimo. Não, irmão, seja você. Ele conhece você, Ele me conhece do avesso, amém? Chega lá, papai querido, meu dia não foi tão fácil, mas eu me alegro por saber que o Senhor está aqui agora. Pai, me dá sabedoria no dia de hoje para que eu possa tomar as decisões que glorificam o Teu nome. Começa a desenvolver um relacionamento com Ele. Não lança para fora a arca da aliança, não manda, isso aí é para eles, não é para você. É tempo de nós construirmos intimidades com o Senhor. E sabe o que acontece, irmão? Daqui a pouco tu vai estar na janela com Ele, porque tu vai ter uma intimidade com Ele. Tu vai ser conduzido em paz. Pode estar o laço apertando, tu vai estar em paz, por causa que a intimidade, a confiança que tu tem com o Abba é maior, supera o medo. A presença dele, você consegue botar a cabeça no teu travesseiro e dormir, porque você sabe, o meu Abba me sustenta. Eu conheço Ele e estou conhecendo Ele cada vez mais. Construa uma intimidade com o Salvador. Construa uma intimidade com o Salvador. Irmãos, eu quero finalizar falando algo para você. Quando nós somos salvos, Jesus vem e entra na nossa vida.
Jesus veio e entrou em você na salvação. Entrou dentro do seu coração, através da pessoa do Espírito Santo, e salvou a sua alma. Fez de você um filho e uma filha dele. Mas uma vez que você é salvo, sabe o que Jesus faz? Ele olha para ti e diz: vinde após mim. Há um tempo na nossa vida, no início da nossa conversão, parece que Deus está nos perseguindo. Ele vem atrás de nós, até parece, e Ele entra na nossa vida e nos salva. Depois, irmãos, Ele olha para você e diz: vinde após mim. Talvez Ele está dizendo para você: ei, venha após mim. E nessa trajetória, muitas vezes não é do jeito que nós esperamos, não é o mar de rosa que pregaram para nós, não é as prosperidades que foram ministradas. Às vezes tem desafios, mas nós estamos de olho nele. Jesus, certa vez, ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois Jesus disse: vinde após mim, ou seja, agora me siga. E lá no final Jesus disse o quê? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma jornada de segui-lo, é uma jornada de irmos após Ele. Independente do que venha a acontecer, possamos crescer no conhecimento, na intimidade, no relacionamento com Ele. Nada mais importa. O conhecimento do Abba, ser escolhido por Ele nesta missão, nessa terra, é o que há de mais precioso que você pode receber. Você não vai receber os aplausos do homem, querido, as riquezas, a conta bancária, o que você pode ter. Nada disso supera ser chamado, escolhido por Jesus Cristo, ser chamado para seguir e servir a Ele. Nada supera, porque tudo vai ficar. É correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Algumas semanas atrás nós estávamos todos cheios de expectativa. O Natal está vindo aí. Eu vou descer para BC. Irmãos, é o Natal, é a virada de ano. Nós estávamos com aquela expectativa das coisas que iam acontecer. Já passou, irmãos. Hoje já é dia 12 de janeiro. Você já começou lá a trabalhar, o despertador já está tocando para você acordar cedo. Irmão, a vida passa, a vida é rápida. O que vale a pena é nós estarmos e construirmos um relacionamento com o nosso Senhor, com o nosso Abba, porque tudo passa. Tudo é muito rápido, daqui a pouco dezembro está aí. Construa um relacionamento com Ele. Não queira abandonar a presença, não queira chutar o balde, não queira dizer: isso não é para mim, é muito difícil, eu não quero mais, eu vou me desfazer. Não faça isso. O caminho de conhecimento, o caminho de intimidade é o caminho mais excelente, extraordinário e poderoso que eu e você podemos trilhar nessa terra. O conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Não há mais excelência do que isso. Então você, irmão, você, amado, é muito honrado em fazer parte de tudo aquilo que Deus está fazendo na face da terra. O estabelecimento do seu reino, da sua vontade na face da terra. Eu e você, sabe? Eu e você somos. Às vezes a gente quer andar de cabeça baixa, né? Coitadinho, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Não estou falando de orgulho, de arrogância, mas levante a tua cabeça. Você é amado de Deus, você é filho e filha do Senhor, príncipe de Deus, princesa de Deus. Levanta a tua cabeça. Amém? Louvado é o nome de Jesus. Quem entendeu essa palavra aqui nessa noite? Todos os pontos que tratamos aqui, não é sobre um amuleto, um Deus adestrado, é o verdadeiro Deus. Ele é suficiente, Ele não precisa de mim e de você para nada. Há uma grande honra em ser escolhido por Ele, como nós vimos aqui, Ele faz o que quer, e não precisa de nós, escolhe quem quer, faz o que quer, da forma e na hora que quer. Porque Ele é suficiente.
E devemos construir intimidade com esse Senhor, com esse Abba, com o nosso amado Pai, para vivermos nessa terra e vencermos os desafios que se levantam contra você amanhã, nesta semana. Porque eu não conheço a tua vida lá no secreto, lá no teu dia a dia, mas eu sei que você enfrenta desafios, apertos, situações. Irmão, você vai triunfar num relacionamento com o Abba. Você vai triunfar nele. Todos os gigantes que se apresentarem na sua vida, você vai triunfar em relação e intimidade com ele. Amém? A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que ande, não temas. Ainda se você viesse andar, não temas, porque ele vai com você. Aleluia. Ele está com você. Caminhe em honra e glória diante desse Abba. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo falou com você aqui. Eu creio que Deus bradou dentro de você a sua palavra. E você é muito amado do Pai. Você é amado do Pai. Amado dele. Nós somos amados pelo Abba, a ponto de a palavra de Deus dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, seu único filho Jesus, ele não poupou por mim e por você, ele entregou para morrer numa cruz. Como não nos dará junto a ele todas as coisas? Você é amado do Senhor. Você é precioso e preciosa. Isso aqui não é uma palavra para massagear o teu ego. Não, isso é uma verdade bíblica. A ponto de Paulo dizer: o amor de Cristo nos constrange. A ponto de Paulo dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então levante a sua cabeça, porque você vai triunfar nele, Jesus, esse ano, para a glória do nome dele, amém? Para a glória do nome dele. Como um missionário, como uma missionária, como um homem, um filho, uma filha que quer conhecer, que quer desenvolver, que quer experimentar mais o coração do Abba, mais o coração dele, se achegar mais ele, sentir o toque dele, chorar na presença dele. Chore, volte a chorar na presença do Pai. Volte a chorar, volte a derramar lágrimas. Volte lá para o teu lugar secreto e recebe o abraço dele, o consolo. A Bíblia diz que ele é o Deus de toda consolação, ele nos consola. Ah, irmãos, quantas vezes eu já fui consolado pelo Abba. Momentos tão difíceis, momentos tão complicados que passamos, mas a gente começa a orar, a gente entra num lugar, as lágrimas começam a escorrer. Aquele fortalecimento lá dentro acontece, aquele abraço acontece. É Ele dizendo para você: não temas, não temas. A palavra não temas está escrito na Bíblia 366 vezes. Todo dia quando você acorda, o Senhor está dizendo para nós: não temas, um para cada dia do ano. Não temas, meu filho, minha filha. É tempo de você desenvolver uma intimidade comigo. Eu não sou uma estátua, eu não sou um pedaço de metal, eu não sou alguém que você só encontra num domingo à noite. Eu sou uma pessoa que está ali na segunda-feira pela manhã. Eu sou uma pessoa que está ali vendo você nos teus momentos de lágrimas, de tristezas, de solidão. Ele está ali, esperando talvez você chamá-lo para perto, esperando você dar um passo e se render a Ele, e falar com Ele. É tempo de você desenvolver intimidade. Lá no final do ano, em dezembro desse ano, você vai estar
em um lugar que você nem imagina, em conhecimento com Ele, em paz. Porque quem conhece ao Senhor, o nosso Abba, anda em paz. Ele deita a cabeça no travesseiro e dorme. Ele descansa, ele confia, ele depende. É uma pessoa feliz. É tempo de você ser uma pessoa feliz, alegre. Se alegre pela salvação, se alegre. Não deixa Satanás roubar do teu coração a alegria da salvação, a alegria de servir ao Rei, a alegria de ser escolhido e chamado por Ele. Não deixa o inimigo roubar isso diante das situações que você enfrenta. A política, o Brasil que parece que está a ladeira abaixo. Ei, não perca a alegria. Não perca a alegria do Espírito. Confia nele, dependa dele. Pode estar um caos, meu irmão, lá fora, mas Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. O mundo inteiro estava em fome. Não tinha alimento, mas o Senhor supriu lá com José. Jacó não morreu de fome. Os filhos de Jacó, as tribos não morreram de fome, porque em meio ao caos do mundo, o Senhor sustenta os seus. Já fui jovem e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, disse Davi. Conheça Ele, amém? Fecha os teus olhos, fale com o Abba aqui nessa noite. Fale com Ele. Começa dizendo: papaizinho, papaizinho, tu é filhinho, tu é filhinha. Por mais grande que você pensa ser, você não deixou de ser filhinho e filhinha dele. Eu sou o filhinho dele. E ele pega no colo, ele abraça, ele beija, ele ama. Talvez você não recebeu o amor do seu pai, da sua mãe, mas eu quero dizer para você que o nosso Pai que está no céu é amoroso, é grandioso. Ele pega na nossa mão, nos põe no colo e nos beija. Por isso que nós vemos que Jesus, ele é cercado da criançada. A criançada não podia ver o mestre, a criançada não podia ver Jesus, porque Jesus era assim, alguém amoroso, alguém que as pessoas queriam estar perto, alguém que quando as pessoas se aproximavam, sentiam a graça de Deus. Ele andava em graça e em verdade, e ele dizia: olha, não impeça, deixai vir a mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Recebe o amor dele nesta noite. Ele está chamando você para construir algo lindo, poderoso, precioso com ele. E à medida que você vai crescer nessa intimidade, as pessoas vão ver a diferença. As pessoas vão contemplar a transformação na sua vida. As pessoas vão dizer ao seu redor: ele está diferente, ela está diferente. Sabe por quê? Porque você começou a construir algo lindo com Deus. Você começou a construir intimidade com o Espírito. Você começou a conhecer o coração do Mestre. É noite de você construir, começar no ano de 2025 uma jornada extraordinária com o Abba. Ore a Ele, você é livre. Ore a Ele com o teu coração. Se destrave na presença do Pai. Fecha os teus olhos e ore por você nesse momento.